No programa Life for You dessa semana, terei aqui a presença, a companhia de um empresário, dono do Caderno Nacional, um dos maiores portais de emprego dentro do LinkedIn. E nós vamos conversar se você terá emprego no futuro. O que vai acontecer com o mercado de trabalho? O que as empresas estão procurando? Para onde que está indo esse mercado? O que é importante? Quais são as competências necessárias para que você entre numa empresa, mas acima de tudo você permaneça na empresa. E o Rodrigo vai trazer aqui vários alertas para que você possa melhor direcionar o seu futuro profissional. Me ajudem a receber aqui Rodrigo Braga. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Eugênio. Obrigado pelo convite. Fica à vontade. Fica à vontade, bem à vontade mesmo. Você não precisa tirar a roupa, nada disso. Pelo amor de Deus, né? Mas a ideia é a gente bater um papo aqui para levar a quem está nos assistindo aí informações sobre esse mercado de trabalho, né? Tanto você fala em mercado de trabalho e eu dou consultoria já há 25 anos para empresas pequenas, médias, grandes empresas. E eu sempre enxergo assim dois cenários. Porque ao mesmo tempo que a gente trabalha com o corporativo, com o empresário, buscando a contratação da pessoa adequada, buscando ter harmonia dentro da equipe, evitar conflitos dentro da equipe, ter profissionais engajados, profissionais que pensem com a cabeça de dono, profissionais que efetivamente ajudem o empresário a fazer o negócio crescer, porque todos ganham. Sim. Do outro lado, eu também dou treinamento para equipes. E na hora de dar treinamento para equipes, a gente enxerga o lado do trabalhador. As dúvidas, será que a empresa vai crescer? Será que não vai? Será que eu vou conseguir crescer dentro da empresa? No meu antigo trabalho era assim, assim, e nesse aqui não está sendo diferente, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minha família. Ou seja, nós estamos falando de pessoas. Sim. Só que uma pessoa é o empresário e do outro lado nós temos o funcionário. E dentro desse contexto, nós temos empresas, pessoas que procuram pessoas para trabalhar para elas. E nós temos um monte de pessoas aqui procurando emprego. E tem um monte de gente aqui que não está achando as pessoas. Isso é uma das maiores dificuldades que eu enxergo dentro dos RHs. É trazer as pessoas adequadas, as pessoas competentes para as vagas que eles têm. E as empresas têm muitas vagas. E eu quero começar contigo fazendo uma pergunta já desafiadora. Vamos lá. Eu sei que você gosta de desafio, então lá vai. O que faz com que empresas que tenham tantas vagas não consigam enxergar profissionais que estão procurando essas empresas? O que está acontecendo, Rodrigo? Olha, Eugênio, na realidade, a gente sabe que existem as oportunidades, né? Quando a gente olha dentro das redes sociais, dentro do LinkedIn, nós visualizamos essas oportunidades. O problema é a forma de comunicação, o marketing. Agora fala-se muito em marketing de RH, né? Que nada mais é do que o marketing digital direcionado a vender o peixe, né, da empresa, vender aquela função, aquele cargo, aquela oportunidade para a captação de talentos. Entretanto, isso é caríssimo. Então, as empresas não fazem, né? Existem algumas plataformas hoje que são as ferramentas de gestão, né, dos processos seletivos que algumas empresas estão contratando, mas essas plataformas elas não geram atração. Então, o candidato, para ele conseguir encontrar aquela vaga, ele tem que ir até o site da empresa. Até aí, né, se ele fosse fazer, ele faria sozinho, não precisaria de uma outra ferramenta. E tem as plataformas como o Caderno Nacional, né? Nós investimos justamente nessa visibilidade, para dar essa visibilidade às empresas. Hoje nós temos uma base aí com quase 2,5 milhões de usuários, atuamos em todo o território nacional e apoiamos a captação desses profissionais para as empresas de qualquer porte, né? E dentro do LinkedIn, hoje, nós somos uma das empresas que mais cresce. Então, para você ter uma ideia, no meio orgânico, nós temos uma média de 3, 4 mil novos seguidores por semana, né, sem custo algum, justamente porque nós geramos essa atratividade. E pela visibilidade, pelo tempo de mercado que nós já temos, nós já conseguimos, até o conhecimento, né, que nós já temos, dentro de todo esse processo de recrutamento e seleção, nós já conseguimos entregar os candidatos apropriados para cada um
cada uma das vagas, né, já os perfis adequados. As empresas que têm divulgado conosco têm obtido excelentes resultados rapidamente, né, até mesmo para vagas complexas, mas a grande dificuldade é essa, é a comunicação. A empresa ela não consegue colocar a vaga dela, ela ainda coloca algumas plataformas acreditando que os candidatos chegarão à tela, que o Google vai ser o suficiente, e o Google, assim, convenhamos, é uma empresa que se você quer aparecer, você tem que pagar. Não tem jeito, e é muito caro. E a concorrência é gigantesca lá dentro. Então, quando você faz esse direcionamento a outras plataformas, a plataformas como o Caderno, que centralizam essa informação e dali é distribuído, mas toda a sua gestão está ali dentro, aí você consegue ter uma comunicação mais assertiva com os profissionais que você está buscando. Agora, fora isso, é ficar esperando alguém aparecer, né? Você se torna muito passivo. E as empresas precisam ser mais ativas para poder chegar nesses candidatos. Isso aí que você descreveu aí é o lado da empresa que está procurando. E quem está nos assistindo? Quer dizer, antes de perguntar do trabalhador que está nos assistindo o que ele vai fazer, essa pergunta que eu vou fazer. E uma pequena empresa? Por exemplo, um pequeno empresário, um microempresário, ele começou o negócio dele, está ali ele, mais um trabalhando, e agora o negócio começou a crescer, ele precisa contratar mais uma pessoa. Normalmente, o que eu vejo, nós temos um curso, que inclusive nós vamos dar, depois eu vou falar desse curso, dia 4 de março, que é o High Performance Professional H2P, onde vai o empresário e a sua equipe ali. Então, normalmente, é um empresário, 4, 5 pessoas, às vezes é um contador, é um cara que tem um comércio, é uma pessoa que tem lá uma padaria, vai ele e a sua equipe desenvolver competências comportamentais, né, para melhor atender o cliente, para melhor fazer a gestão interna, enfim. Mas imagina o seguinte, esse empresário, ele começou a crescer e ele precisa contratar uma pessoa. E o que eu mais vejo nesses grupos de pequenos e médios empresários é que a contratação, até então, ela é feita por empatia, né, ou simpatia. Então, o empresário vai fazer ali uma entrevista com alguém que foi indicado, normalmente pela esposa dele, ou por alguém que já trabalhava para ele, ou pelo vizinho, pelo irmão, mas é alguém, às vezes até um familiar, mas é alguém ali que ele está contratando por indicação. E ele conversou com a pessoa, foi com a cara da pessoa, falou assim, nossa, é simpática, cara legal, bacana, eu vou contratar essa pessoa. E daqui a pouquinho, aquela pessoa não entrega aquilo que o empresário esperava que ela entregasse, o trabalho que ela fizesse. Ela frustra a expectativa do empresário. E na hora que ela frustra a expectativa do empresário, ele quer demitir essa pessoa. E aí ele não consegue demitir porque ele desenvolveu um vínculo com essa pessoa. Né? Porque ela foi indicação de algum familiar. E é essa pergunta que eu gostaria que o Rodrigo contasse para a gente, respondesse para a gente, como você que é um pequeno, médio empresário, um microempresário, preciso contratar alguém, o que fazer e o que não fazer. Mas essa resposta você terá daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Até mais. Estamos de volta aqui com o nosso programa Life for You e hoje com a presença aqui do Rodrigo Braga, lá do Caderno Nacional. Eu diria que é um dos maiores portais de emprego lá do LinkedIn e atuando aí em todo o Brasil. E antes do intervalo eu deixei uma pergunta aqui. O que fazer o pequeno microempresário que começou a crescer e agora quer contratar alguém?
o que fazer e o que não fazer e como que essa ferramenta do Caderno Nacional pode ajudá-los. Bom, Eugênio, primeira coisa, o que não fazer. Não contrate parente, já vamos começar por aí. Né? É dor de cabeça, isso é fato. Como é que você vai mandar o parente embora e ficar... Não vai ficar tudo bem, né? Não tem como. Amigos é a mesma coisa que parente. Acaba a amizade. Né? Inclusive, eu já cheguei a cometer esse erro no passado, uma vez só para nunca mais. Né? Indicação tem até níveis. Né? Namorado. Empresa pequena, tem um funcionário, o funcionário indica o namorado, primeira briga que der, acaba a comunicação na empresa. Você sabia que tem multinacionais que ela não pode contratar um parente de alguém que já trabalha internamente, Sim. em alguns níveis de cargos, né? Tem empresa que você não, empresas grandes que você não pode se relacionar, né? Os funcionários não podem, né, não podem ter relacionamento. Eu acho que é por causa disso, né? Com certeza. Né? É que na empresa de pequeno porte, na microempresa, isso é muito mais impactante do que numa grande empresa, né? Porque às vezes as pessoas são de setores diferentes, ficam distantes e não impacta diretamente no trabalho. Agora, na pequena empresa, você vai estar sentado do lado, você vai ter que conversar, não tem jeito. E aí está aquela situação ruim, todo mundo sente que a energia fica muito ruim, né? O ambiente acaba ficando muito tóxico. E a própria indicação mesmo, eu tenho um amigo que o famoso está precisando, né? O amigo, tô precisando, todo mundo está, né? Todo mundo tem que trabalhar. Mas aquele cara, meu amigo está precisando e tudo mais, aí você vai e contrata porque é uma indicação e você confia naquele cara, que ele trabalha muito bem, aí você confia nele, contrata aquela pessoa, faz aquele processinho só por fazer, né? E legal, fez o contrato, tudo bem, e o cara depois de um mês ou quer sair, porque não aguenta, né? Não aguenta as atividades, a função não consegue executar, ou simplesmente não entrega, você já se arrepende logo de cara, né? Então, essa contratação por empatia é uma das coisas que mais acontece, principalmente em quem está começando, né? Aquele desespero, meu Deus, eu preciso contratar agora, porque amanhã eu tenho um trabalho para fazer, então também a falta de planejamento gera muito isso, né? A contratação incorreta. E achar que tem todas as condições, todo o conhecimento para conseguir executar um processo de seleção. Não é simplesmente pegar, conversar, perguntar da família, perguntar o que faz, o que estuda, o que quer fazer da vida. Isso não é processo de seleção. Até porque você chegar para um candidato e falar para ele, por que eu tenho que te contratar? Tem gente que faz essa pergunta. Faz, meu Por que Deus eu tenho do que te céu. contratar? O que acha que o cara vai responder? Né? Porque eu sou bom, vou resolver todos os seus problemas. Lógico, né? eu tenho muita vontade de trabalhar, papapá. Será que vai responder alguma coisa ruim? Mas é igual aquelas pessoas que colocam num currículo. Nós fazemos esse processo de análise curricular, carta de apresentação e tudo mais, né? E a primeira coisa que a gente fala, tira tudo que for aspecto comportamental, porque quem vai avaliar você é um especialista. Todo mundo é autodidata, todo mundo sabe trabalhar em equipe, até precisar ser autodidata e até precisar trabalhar em equipe. Né? E isso vai bem dentro do que você faz, né? da sua consultoria e tudo mais, que é justamente desenvolver isso, né? Esse trabalho em conjunto com a própria empresa. Né? Inclusive essa questão de levar equipe e gestor, proprietário e tudo mais, isso é fenomenal, isso eu já falei para você. Isso aí, para mim, é o melhor processo que existe para você conseguir unir a empresa, né? o empresário, a gestão e os colaboradores, e dentro dos mesmos valores, como eu enxergo. Né? Então, assim, o que não fazer é isso. Fuja disso, de achar que você contratar esse perfil e achar que você tem totais condições de executar, né, de gerir um processo de seleção, porque não tem. Você vai ter encargos trabalhistas posteriormente. O processo de reabertura costuma ser 500%, contando com os encargos trabalhistas, 500% mais caro do que a abertura do processo em si. Caramba. A despesa é muito alta. Se você coloca no papel, você vê realmente a diferença. Então, o que a pessoa tem que procurar? Primeiro, existem as agências, né, as tradicionais agências de recrutamento e seleção, onde você pode entrar em contato, vai ter um custo, varia 30%, 40%, 70%, 100% do salário bruto, né, que está sendo oferecido em carteira. Algumas trabalham com um processo de... você paga se eu conseguir levar para você o candidato,
ou você paga independente de eu levar esse candidato para você. Tem agora as plataformas que já fazem essa gestão para você, só que o custo ainda é muito elevado, né? Nós, inclusive, estamos, esse ano, se tudo der certo, a gente vai conseguir lançar a única plataforma de gestão de processos de seleção do Brasil, que é justamente direcionada a esse público. Então, basicamente... Pequeno, médio e micro. Pequeno, médio e micro. Então, ele vai... Lógico que a gente também vai atender grandes empresas, mas o direcionamento inicial é para esse público, né? Então, vai ser uma ferramenta muito simples de ser utilizada. É aquele famoso modelo Pay as you go, né? Pague pelo que você usar, porque, convenhamos, uma microempresa não usa os mesmos recursos que uma grande empresa, então não tem por que ela pagar por algo que ela não vai utilizar. Então, vai ter acompanhamento e tudo mais. E todo empresário, ele precisa entender que os maiores ativos são as pessoas, então ele tem que investir. Então ele tem que contratar direito, tem que contratar por valores e não por conhecimento. Até porque o custo da perda de um funcionário que foi contratado errado não é o valor financeiro, né? Mas é o tempo que ele gastou de ficar treinando alguém que não ia dar conta do negócio. E não é só o financeiro, Eugênio. Tem casos de empresários, né, amigos empresários, que relataram para mim que uma única pessoa gerou a demissão de 4 outros excelentes profissionais. Contaminou. Contaminou, de tão tóxico que tornou o ambiente. Fez a cabeça de alguns contra a empresa e deixou um ambiente tão pesado que 4 pessoas importantíssimas para a empresa, que já estavam na empresa há muito tempo, pediram demissão. Então, assim, não é só esse custo, né? Você tem a perda de talentos, você perde pessoas, se você perde pessoas... Você tem a influência dessa pessoa aqui que, vamos dizer, não tinha habilidade comportamental. Exato. Que entrou dentro da empresa e acabou contaminando ali Sim. E não saiu sozinho, levou mais Levou mais um monte. E outra, eu não digo nem só essa pessoa que não tinha habilidade comportamental, eu digo o próprio empresário. Porque como é que ele identificou isso e deixou isso acontecer? Então é questão de tomada de decisão. Então eu vejo até nos seus treinamentos que você trabalha muito isso do empresário, esse desbloqueio para ele conseguir ter esse poder de tomada de decisão, ter mais coragem. Hoje não, né? Sempre foi, né? Empreender... é 70%, 80% comportamento e 20% conhecimento, né? Então, se você não tem a coragem de ir lá e tomar certas decisões pensando na empresa, você tem que pensar nas pessoas também, obviamente, prioritariamente nas pessoas, mas tem que pensar na empresa. Sim. E um caso como esse não impactava só a empresa, impactou pessoas. Prejudicou consideravelmente a empresa, mas também prejudicou aquelas pessoas que gostavam de trabalhar lá. Então, a reestruturação acaba sendo muito grande. E como fazer para contratar a pessoa certa? Então, Mas essa pergunta você vai falar depois do intervalo, porque o tempo aqui passa muito rápido. Eu vou até reivindicar aqui que o programa aqui dure 1 hora, porque meia hora não está dando mais. não... Porque o assunto é muito interessante, diz respeito a você, a sua vida, esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E depois do intervalo, o Rodrigo vai responder para a gente. Até mais. Life for You. Life for You, hoje com a presença do Rodrigo Braga, que antes do intervalinho, eu fiz uma pergunta aqui. O que o empresário tem que fazer para contratar certo? Olha, esse é um desafio até para os profissionais mais experientes, para as empresas centenárias. É muito difícil quando a gente quebra um paradigma, como está sendo quebrado agora, onde a importância
está nos valores pessoais, está nos aspectos comportamentais, que finalmente enxergaram isso, né? A contratação por conhecimento, simplesmente por competência técnica, isso já caiu por terra e as empresas que continuam contratando nesse formato, elas ainda vão levar bastante prejuízo, vão bater bastante cabeça até aprender que essa não é a forma correta de se contratar, né? Então, assim, a capacitação, o conhecimento técnico é fácil de você ensinar. Agora, você mudar caráter, personalidade, isso é, nossa, é muito complexo. Eu, sinceramente, eu não sei como é que você consegue fazer isso, mas você faz. Depois daquela vez que você levou aquele ferrinho, aquele negócio começou a curvar, pensa no seu filho, ele começou a curvar para dentro, eu falei, cara, isso aí realmente é... Mas, assim, a forma correta de contratar é por comportamento. Ponto. Você ter, de repente, uma universidade corporativa ali dentro da sua empresa para capacitar os profissionais da maneira que você precisa que eles sejam capacitados tecnicamente, você vai conseguir resultados muito mais promissores com muito menos custo do que você pode imaginar. Quer falar, mas espera aí, eu vou ter que investir numa universidade corporativa, vou ter que comprar curso e tudo mais. Agora, imagina se você contrata errado e para cada contratação você tem 500% de prejuízo em cima de cada um. Compare os custos, coloca no papel. Que normalmente o empresário, na hora da contratação, ele não faz uma análise de causa e consequência, né? O que a minha atitude, a forma como eu estou fazendo hoje, vai trazer de resultado, de consequência no futuro. E muitas vezes essa contratação rápida, barata, acaba saindo muito caro, porque quanto tempo leva para se encontrar o profissional? Depois você treina o profissional na função. Quanto tempo você perdeu treinando alguém na função? Para chegar dali 2, 3 meses e descobrir que aquela pessoa não entrega. Não entrega por quê? Por causa de problemas comportamentais. Problema de relacionamento, comunicação, falta de vontade. Mas espera aí, Eugênio, então eu vou eliminar o profissional que não tem vontade, tem esse monte de problema? Do lado do empresário, se você está querendo contratar alguém, você tem que buscar alguém que já venha com isso pronto. Agora, do lado seu, funcionário, a minha pergunta é, agora eu quero conversar com você. Muitas vezes você levanta e você não tem vontade de ir para o trabalho. Você está no trabalho, você está reclamando de tudo. Você sai do trabalho, você sai falando mal do trabalho. Você não tem vontade de se relacionar com as pessoas internas, você não tem vontade de ajudar alguém, você só reclama porque ninguém te ajuda. E isso tudo são problemas comportamentais. Geração de conflitos dentro do trabalho, perde-se tempo, perde-se vontade, contamina-se o ambiente, e como na entrevista com o Rodrigo, ele falou, né? E muitas vezes esse mal-estar leva várias pessoas a pedirem demissão, até em massa. Agora, a pergunta é, você não é ruim, mas hoje você é fruto de todas as referências de vida que você foi tendo, de tudo aquilo que você foi aprendendo. E é por isso que no programa, no treinamento H2P, High Performance Professional, a base estrutural de se trabalhar um empresário junto com a sua equipe é exatamente trabalhar os aspectos comportamentais que está gerando o afastamento interno dentro dessa equipe. Essa competição dentro da equipe. E uma equipe dentro do trabalho tem que se unir para que a empresa cresça, se desenvolva, porque é o crescimento da empresa que vai trazer prosperidade para todos os seus funcionários, para levar essa prosperidade para suas famílias. Agora, muitas vezes essas referências internas que você traz da sua vida faz com que você seja refém de um comportamento que nem você quer ter, mas você não consegue quebrar esse vínculo. E no H2P, você vai ter oportunidade de ter técnicas sérias, técnicas que eu já aplico há 20, 25 anos em multinacionais, que me contratam para estar trabalhando o comportamental, só que focado em você, na sua equipe, na equipe desses profissionais. E, Rodrigo, você falou que é fundamental o funcionário se capacitar em termos comportamentais. Sim. Não é tanto a competência técnica. Exato.
que o empresário tem que buscar. Sim. Mas antes você falou também que quando agora eu vou virar para o lado do empregado. Legal. Quando ele vai fazer seu currículo, ele vai procurar trabalho, não adianta ficar colocando competências comportamentais. Eu sou bom pra caramba de comunicação, eu sou um excelente vendedor, eu sou persuasivo, ou seja, porque isso vai ser analisado pelo RH. Isso tem que ser, né? Pelo menos tem que ser analisado. Tem que né? ser. Então, o que o funcionário coloca no currículo dele? E se ele não for ter essas observações comportamentais e competências comportamentais, né? O que ele coloca? E eu quero voltar aqui no pequeno e microempresário, Certo. que é a maior parte do nosso público aqui que assiste, né? Que é o cara que está começando o seu negócio e tal. Como que esse cara tem que fazer na entrevista para checar se esse cara aqui não vai dar problema comportamental lá dentro? Qual é a dica que você dá? Olha, falando sobre agora o candidato, né? Como nós geramos um relatório com base nos currículos que são cadastrados no portal e fazemos até análise do LinkedIn. Nós temos um plano, né, o plano VIP, que nós fazemos, tem acesso a consultor e tudo mais, especialista, estruturamos o LinkedIn, analisamos todo o currículo. E o que a gente costuma ver, por exemplo, objetivo profissional, a pessoa monta uma redação. Você olha assim, porque eu trabalhei 20 anos, eu trabalhei 15 anos com não sei o que, fiz não sei o que, formei não sei o que. Tá, põe isso no mini currículo então, põe isso numa apresentação, né? E eu já parto do princípio do seguinte, não existe currículo padrão. Então quando você entra numa plataforma, você faz seu cadastro, você põe só um currículo, e você é uma pessoa generalista, agora criaram um termo multi-especialista, né? Esse é o pior que eu já vi, mas tudo bem. Não, multi-especialista é sacanagem, né? Sim. Mas assim, a pessoa ela tem a opção de colocar só um currículo, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele objetivo profissional e vai colocar centenas de cargos totalmente incoerentes, sem nenhuma correlação. O currículo dela, a síntese de qualificações, vai ter informações completamente distintas, não vai ser um currículo direcionado a um perfil. Então, quando o selecionador pega aquilo, ele vai olhar e falar, cara, esse cara não sabe o que quer. Porque a primeira coisa que ele vai olhar... Ele faz tudo, sabe tudo, ele faz conhece tudo, sabe tudo, conhece tudo, e a culpa não é do profissional, E a tem culpa é da 22 plataforma. anos. Tem umas pessoas A que... experiência de vida que a pessoa tem. Tem umas pessoas que abusam, né? Colocam no currículo um negócio, domino isso, o cara acabou de terminar a faculdade, né? Então, assim, as coisas não funcionam dessa maneira. Mas, infelizmente, a gente vê muito disso. Mas a culpa não é do candidato num caso como esse, a culpa é da própria plataforma. Então, por exemplo, Caderno Nacional, nós temos um plano intermediário onde uma pessoa pode cadastrar até 3 currículos. Então, ela coloca uma carta de apresentação destinada àquele currículo, um mini currículo para aquele currículo, e detalha somente aquela função. Então, por exemplo, o foco, é com foco. Então, você pode ser, por exemplo, um analista de sistemas, um programador e um gerente de projetos. Você pode ter essas características. São 3 currículos completamente diferentes. Direcionados para empresas diferentes. Direcionados para empresas diferentes, para funções diferentes. Então, quando você faz isso, você aumenta exponencialmente as suas chances de ser convocado para uma entrevista, porque você mandou o teu currículo para uma vaga de gerente de projetos, enviou o seu currículo de gerente de projetos, sua carta de apresentação é para gerente de projetos, você vai atrair o selecionador a abrir o seu currículo. Outro ponto importante, carta de apresentação. Puxar o saco da empresa não garante nada uma convocação para entrevista. Se a vaga é, por exemplo, motorista com certificação MOP, enfim, todos os detalhes, coloca. Tenho certificação MOP há tantos anos, eu trabalho como motorista particular há tantos anos, já trabalhei com famílias, coloca, faz esse detalhamento superficial na sua carta de apresentação e manda um currículo direcionado para aquilo, objetivo profissional. Motorista, por exemplo, motorista de ônibus, motorista de van, motorista particular. São, no máximo, três funções, não precisa colocar mais do que isso. Mas que tenham relação uma com a outra. Então, esse é um ponto importante para o currículo. Tá?
Colocar síntese de qualificações, experiência profissional detalhada com data de entrada, data de saída, nome da empresa, cargo, descrever o que você fez, colocar as conquistas que você obteve naquela função. Né? Por exemplo, alguma empresa, algum cargo da área contábil, financeira, consegui reduzir o custo da empresa com tal coisa em tantos % ou em tantos milhões. Coloca essa informação na sua experiência profissional, porque isso conta para aquela função. A experiência profissional é o seu comprovante de senioridade. Efetivamente o que você fez e não aquilo que você imagina que você vai fazer. Acabou o nosso tempo. E com essas duas dicas preciosas aqui que o Rodrigo deixou, foco. Foco no cargo que você está procurando. Se você tem multifunções, você é generalista e muitas vezes a empresa procura alguém que faça algo bem feito. Foco e coloque no seu currículo aquilo que você fez, que trouxe resultado, aquilo que foi elogiado, foi bem visto dentro de onde você trabalhou. O programa Life for You fica por aqui e eu vou trazer o Rodrigo aqui em mais um programa para que a gente continue esse papo aqui, porque esse assunto é muito vasto. Até prazer. Nosso próximo programa Life for You.